A educação inclusiva rege-se pelo Decreto-Lei 54 de 2018, de 6 de julho, que foi alterado pela Lei 116 de 2019, de 13 de setembro, a qual, por sua vez, foi retificada pela Declaração de Retificação 47 de 2019, de 3 de outubro. Além destes normativos legais, é importante ter também em atenção o Manual de Apoio à Prática e as FAQs, em constante atualização na página da Direção-Geral da Educação. Neste vídeo, vamos centrar-nos em 2 itens específicos do Decreto-Lei 54, conjugado com os outros documentos: as medidas universais e, particularmente, a medida B, a linha B destas medidas, as acomodações curriculares, e o artigo 28º do referido Decreto-Lei, as adaptações ao processo de avaliação. O artigo 8º do Decreto-Lei 54, com a alteração introduzida pela Lei 116, prevê as seguintes medidas universais a aplicar a todos os alunos que delas necessitem e que são, fundamentalmente, da responsabilidade do professor titular de turma e do diretor de turma e do conselho de turma. As medidas identificadas são a diferenciação pedagógica, as acomodações curriculares, o enriquecimento curricular, a promoção de comportamento pró-social, a intervenção com foco académico ou comportamental em pequeno grupo e o apoio tutorial, preventivo e temporário. Estas medidas não necessitam de RTP e, da sua implementação, deve ser dado conhecimento aos encarregados de educação e aos alunos. Além disso, devem também ficar registadas em ata. De acordo com o espírito da lei, só se deve avançar para o nível seguinte de medidas, as seletivas, após esgotar de forma efetiva as medidas universais passíveis de aplicar aos alunos em causa. Relativamente às acomodações curriculares, a linha B do artigo 8º do Decreto-Lei 54 é apresentada e discriminada nos anexos 5 e 6 do Manual de Apoio à Prática, páginas 77 e 78 respectivamente, sendo que, no anexo 6, é apresentada uma lista de possíveis acomodações curriculares que são subdivididas em 5 grandes grupos: as ambientais, as organizacionais, as motivacionais, as relacionadas com a apresentação dos conteúdos e as direcionadas para a avaliação. Focando-nos nesta última, são aqui apresentadas diversas sugestões que podem também ser implementadas e aplicadas em relação com as adaptações ao processo de avaliação previstas no artigo 28º do mesmo Decreto-Lei. Sugerimos vivamente a leitura desta lista de sugestões de acomodações curriculares. O artigo 28º do Decreto-Lei 54 diz respeito especificamente às adaptações ao processo de avaliação e, embora esteja relacionado com os diversos níveis de medidas, é independente das mesmas. Estas adaptações, de acordo com a lei e reforçada nas FAQs, destinam-se a todos os alunos, independentemente do nível de medidas de que possam beneficiar. Reforça-se esta ideia: todos os alunos podem usufruir destas adaptações e é da responsabilidade, quer do diretor de turma e do conselho de turma, quer do professor titular de turma, a articulação com os restantes docentes da turma e a decisão sobre a implementação destas medidas, não esquecendo de ouvir os encarregados de educação e os alunos nesta tomada de decisão. Por norma, a necessidade destas adaptações é transversal às diferentes disciplinas. Para melhor esclarecimento, devem ser lidas as FAQ, versão 8A, particularmente as questões 13 e 14. As adaptações previstas no referido artigo 28 são as seguintes: a diversificação dos instrumentos de recolha de informação, os enunciados em formato acessível, a interpretação em língua gestual portuguesa, a utilização de produtos de apoio, o tempo suplementar para a realização das provas, a transcrição das respostas, a leitura dos enunciados, a utilização de sala separada, as pausas vigiadas e o código de identificação de cores no enunciado. Estas adaptações
podem e devem ser conjugadas e complementadas pelas propostas de acomodações curriculares relativas à avaliação. Assim, apela-se à consulta dos materiais que se indicam: Decreto-Lei 54, a Lei 116, o Manual de Apoio à Prática e as FAQ do Decreto-Lei 54. Alerta-se também para a importância da implementação cabal das medidas aqui mencionadas, do registro em ata de evidências de implementação efetiva das mesmas e, só na iminência destas não resultarem, é que deve ser feita a identificação para alteração de medidas e passagem para o nível das medidas seletivas. Created using Powtoon.